Boa noite aos nossos amigos do Reflexões. Mais uma vez aqui estamos para conversarmos sobre as nossas questões do dia a dia, observarmos as conclusões que podemos chegar. Nos remetem pelo chat e temos conseguido aí em torno de 500 pessoas nos assistindo sempre. A gente acaba aqui com 300 e pouco, 400 e pouco, no dia seguinte a gente chega a 500. Outras coisas interessantíssimas que a gente vai observando é que no nosso canal do YouTube, criado recentemente, a gente vai gradativamente conseguindo que as pessoas visualizem algumas das nossas conversas lá armazenadas. É interessante porque existem conversas que não são aquelas que a gente acharia que atingiriam um grande número de público, e essas conversas de repente atingem 43 pessoas, 45 pessoas. Interessantíssimo como as coisas vão retornando para nós. E é muito despretensioso completamente. Nós não temos nenhuma pretensão de sermos doutores, de sermos mestres, de sabermos mais do que ninguém. A nossa pretensão é simplesmente de conversar com vocês, como nós estamos agora conversando. Muito bem, estou aqui aguardando o nosso Ronaldo, espero que ele já esteja chegando por aí, apareceu ali agora, vamos já chamá-lo para o nosso bate-papo e deixando bem claro que nós não temos qualquer pretensão de sábios. Isso eu queria que ficasse bem claro para vocês. Não somos sábios, não somos doutores, somos pessoas que conversam sobre assuntos que de alguma forma estudaram, conhecem, mas não como donos de verdade. Aqui não tem proprietário de verdade alguma. Tá ok? Feito este preâmbulo e pedindo perdão pela nossa internet aqui, que ficou fugindo, voltando, fugindo e voltando, e quando ela normalizou, eu entrei na conversa. Queria que o nosso Ronaldo desse o seu boa noite aos nossos ouvintes. Como sempre falamos e pedimos, paz, saúde para todos, a gratidão pelo carinho, pela oportunidade que nos dá de estar aqui conosco, nos aturando. E ratifico tudo que o Paulinho acabou de falar, de dizer, de expor, que a nossa intenção, o título fala por si, é reflexão. Através dos estudos, de pesquisa, nós descortinamos e vamos observando, fundamentando os fatos ocorridos. Se não tem um fato que ainda, se tem um fato que ainda temos dúvida, Paulinho vai lá e pesquisa em outro site, em outros livros, enfim. Foi ontem, se não me engano, não foi, Paulinho, que você estava na pesquisa, foi em uma outra pesquisa para falar de Pernambuco, de Olinda, não foi uma coisa assim? Quer dizer, para ratificar ou retificar justamente as ideias que vão sendo
da história e fundamentar os fatos. A palavra é fundamentar. Isso a gente aprende na vida, principalmente quando estamos na vida acadêmica. Você falou e fundamenta o que você está falando, ainda que você tenha a sua opinião, fundamente aquilo. Senão, Paulinho ontem lembrou também, fica o copia e cola e não leva a nada. Não leva a nada. O Ctrl-C, Ctrl-V é uma cachaça seríssima, rapaz. É um negócio sério esse negócio de Ctrl-C e Ctrl-V, né? O indivíduo fica ali, copia, cola. Eu vou fazer uma recomendação a vocês. Vocês não têm aquele amigo que sempre conta uma história e de repente você escuta a história do amigo, você diz assim, esse rapaz estava bom para ir para a seleção brasileira. Está chutando bem para chuchu, né, Ronaldo? Aí você começa a observar e começa a dar força na mentira dele. Vocês vão observar uma coisa interessantíssima. Tem gente que acredita tanto na mentira e a repete sistematicamente tantas vezes que ele mesmo começa a acreditar naquela história, de que aquela história realmente aconteceu. Eu, pelo menos, conheço um bom número de pessoas que trabalham nesse sentido. Tem uns que contam aquela história, daí a 6 meses contam aquela história de novo, e a gente descobre que aquela que ele contou é outra história, que não tem nada a ver com aquela anterior. O negócio muda tanto, Ronaldo, que o indivíduo se perde nas suas explicações. Muito bem. Ontem a gente lembrava para vocês a questão do Dia do Advogado. Ora, onde eu observava, via que nós estávamos tendo ali alguma coisa errônea. Porque dia 11, Dia do Advogado, aí alguém disseram, não, mas tem 2 dias, tem o dia 19 também, que é o dia de Santo Ivo lá atrás. Nada a ver. O Dia do Advogado no Brasil é dia 11, em homenagem à criação de uma canetada só de 2 cursos de direito. Um em Olinda e outro em São Paulo. Então iniciava-se naquele momento o pontapé do curso de direito. E aí ontem eu não conversei sobre a questão do pendura, que é muito importante a questão do pendura. Porque o indivíduo diz assim, o negócio do pendura e tal. É importante que a gente discuta a questão do pendura também. E fica muita gente achando que a questão do pendura era uma situação onde o advogado tentava dar um beiço no restaurante. A história originária não é essa. Os restaurantes, com a finalidade de promover aquela criação dos cursos, tanto em São Paulo quanto em Pernambuco, eles começaram a chamar os estudantes e dizer que a conta daquele dia dos estudantes de direito, porque era novidade, gente, o Brasil recebendo 2 faculdades de direito, só de Dom Pedro I, era uma coisa maravilhosa em 1827. Então os próprios restaurantes começaram a promover a questão a conta é nossa. E a garotada entrou na onda do a conta é nossa
E criou-se a situação do pendura. Pendura, quer dizer, você quando não pagava alguém, deixava pendurada a dívida. Pendura aí, pendura a dívida. Não vamos pagar porque é o dia do pendura, o dia de comemoração dos advogados. É óbvio que com o passar dos tempos, essa questão do pendura foi se perdendo, até porque cada faculdade aí, que eu não sei quantos alunos, não há restaurante que aguente uma brincadeira dessa, né? De estar promovendo para estudantes de direito a questão do jantar gratuito. E existia um código também na época, que atravessou muito tempo, que era a questão de você pendurar a conta e não esquecer de dar a gorjeta do garçom. A conta, o restaurante pagava, mas a gorjeta do garçom não tem jeito. Essa, você não podia brincar com o ganha-pão do garçom, que vivia daquela gorjeta praticamente. Então são situações que vão caminhando, vão se amoldando à sociedade, e é importante que a gente entenda. Eu chamar hoje 50 colegas de turma, se eu estivesse estudando direito hoje, para ir num restaurante no Rio de Janeiro para fazer um pendura, eu não tenho a menor dúvida de que o negócio ia dar confusão. Então tem coisas de época que não cabem mais nos dias de hoje. Isso é importante que a gente converse com todos e deixe isso aí bem claro para todo mundo. Muito bem. Esther Pereira me dando boa noite. Obrigado, Esther, é uma honra. Wilson Pinheiro dos Santos também. Paulo César Rega, muito obrigado pela sua presença, Paulo César. Flávio Emanuel também, nossos ex-alunos aí, ex-aluno firme e forte. Nosso Mário Dulinho, muito obrigado. Luana Oliveira, Ronaldo Pereira, Felipe de Carvalho Ramalho, que maravilha, Renan Traquinas, Aline do Nascimento, Gerson Cunha, obrigado, Gerson. Doutor Vitor Seulin, olha outro advogado aí com quem o Vitor Seulin deu a honra de trabalhar comigo quando eu fui secretário de Educação em Nova Iguaçu. O Vitor foi chamado exatamente para auxiliar as dificuldades dos professores, foi minha primeira ideia. O professor, às vezes, ele fica acuado com a pressão de Ministério Público e tal, ele fica naquela tensão de você preso, você processado, você... Então a minha ideia foi levar o nosso querido Vitor Seulin. Eu espero também, Vitor, que o nosso querido Jurandir esteja melhor, tá? Estamos orando. Não recebi atualizações, por favor. E também a nossa querida Sarinha Freitas, um grande abraço. Sarinha Freitas, o escritório de advocacia do pai dela, depois continuou com o marido, e o pai ex-delegado, depois advogou até o final de sua vida, um dos escritórios respeitados na nossa região. Um grande abraço ao amigo Dr. Edson, que Jesus os abençoe. Que eu já falei que aí está presente. Muito bem, essa nossa conversa inicial é simplesmente para lembrar de que nós aqui simplesmente observamos os fatos e damos a nossa humilde contribuição. Eu abri aqui agora, Ronaldo, um site que é o Migalhas. Aliás, eu recomendo a todos vocês o migalhas.com. É interessante, porque eles fazem algumas publicações espetaculares. A ex-ministra Eliana Calmon, ela
presidiu o nosso conselho, a ministra Eliana Calmon presidiu o nosso conselho que observa as questões de magistrados no Brasil, as discussões de possíveis deslizes, e o site Migalhas tem publicado assim, as matérias espetaculares. Uma delas é uma entrevista com a Eliana Calmon. Muito bom, sempre. E as novidades jurídicas que chegam, eu utilizo muito Migalhas. Mas vamos ver o que o nosso Migalhas nos fala a questão da criação das faculdades. Ele nos diz assim: nos idos de 11 de agosto de 27, quando passados apenas 5 anos da independência do Brasil e 3 anos da promulgação da primeira Constituição Federal do Brasil, em 24, Constituição, óbvio, outorgada, ele bolou a Constituição e mandou brasa. Dom Pedro I implantou o curso de Direito no Brasil, inaugurando as 2 primeiras faculdades. Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. O advogado é, em essência, o conhecedor das leis. Há quem critique, em algumas situações, o precário exercício de cidadania da classe. Contudo, ao concluir o curso de bacharelado em Direito e iniciar o desempenho de sua profissão, o advogado, por dever ético, em razão do juramento feito perante a OAB e toda a sociedade, é o maior vetor da reta observância da norma positivada. É peça fundamental para o exercício da democracia. Então, esse texto que eu estou lendo aqui do Migalhas, de 17 de agosto de 2018, deixa de forma clara a questão de Dom Pedro I realizar a independência. Se foi por pressões, se não foi, isso é uma discussão que nós teremos depois, oportunamente. O certo é que em 24, por pressão também, ele é obrigado a fazer uma Constituição. E graças a esse juramento dessa Constituição, que ele jura no teatro que existia ali onde é hoje o Teatro João Caetano, é lá que ele faz o juramento dessa Constituição, e é por isso que ele está lá na Praça Tiradentes. O Dom Pedro se preocupa também, tem Constituição, e aí, como é que nós vamos discutir os direitos constitucionais, as questões constitucionais? É necessário que tenhamos advogados. E aí vem, no reboque, a questão dos cursos de direito. Então, acho que ficou bem claro para os nossos observadores do Reflexões. Você tem a independência, você tem a Carta Magna de uma nação, que é a Constituição, o que rege essa Constituição, e a observância a essa Constituição, e o nosso imperador a jura esta Constituição e se compromete com ela, e logo depois, em 27, 3 anos depois, vem a criação dos cursos de Direito. Oi. Me perdoe só uma observação, um parênteses. 2 de setembro, Leopoldina assina a ruptura com Portugal. Perfeito? 2 de setembro, se não me engano, falha a memória. Dom Pedro, 5 dias depois, ele faz
ele dá o grito de independência. Afinal de contas, foi o grito com a assinatura dela ou com o grito que ele deu que fica registrado como a independência do Brasil? É só para esclarecer mesmo. Qual é a observação aí nesse caso? Você veja só. O Grande Parece que está Oriente, fora do assunto, mas não está fora do assunto. o Grande Oriente do Brasil, ele já assume a sua postura de independência. Sim. Sessão realizada, se não me falha a memória, pelo nosso saudoso Visconde do Rio Branco. Nessa sessão plenária, a maçonaria já se coloca pela ruptura do Brasil colônia de Portugal. É interessante, Ronaldo, você discutir essas questões, porque você as discute, você tem as informações e de repente aparece alguém, não sei com que finalidade, e começa a destruir todas essas observações. Outro dia eu conversava sobre isso e era uma palestra aberta, então não me cabe dar segredos. E alguém colocava essa discussão de que uma doutora havia escrito um livro e que no livro desmascara essa questão de que existiam irmãos maçons no trabalho pela independência e que isso não era comprovado, não sei o quê. E aí um determinado indivíduo abraça a tese. E você olha para o indivíduo, o indivíduo deve ser historiador, não é. Deve ser professor de história, não é. Deve ser um dedicado ao estudo profundo, não é. Então o indivíduo fala por quê? Ora, vamos analisar aqui uma coisa simples para vocês todos entenderem e facilitar o trabalho do entendimento para todo mundo. A maçonaria sempre se colocou como uma sociedade secreta. Quem tiver dúvidas, pergunte a qualquer amigo em Portugal. Vê como é que é difícil você saber se alguém em Portugal é maçom ou não. Se o indivíduo fica se preocupando em exibir seus paramentos, tirando fotografia, para todo mundo saber que ele pertence à maçonaria. Muito pelo contrário. É uma sociedade que prima pela discrição. Perfeito. Você tem que ser discreto. Aqueles homens que são tidos como livres e de bons costumes, eles se reúnem em prol de um ideal comum e traçam os seus destinos. E auxiliam muito nos destinos de sua pátria. São fundamentais. Vocês observem a independência dos Estados Unidos, observem a Inglaterra hoje, inclusive, observem o grande George Washington lá na história americana, observem a vontade de Dom Pedro I de ingressar na ordem. Ele negocia para entrar na ordem, porque ele está preocupado com aqueles camaradas encapuzados que se reúnem ali, ele não sabe o que estão discutindo. Será que esses caras estão tramando a minha morte? Será que esses caras estão tramando me tirarem do trono? Não pense que Dom Pedro I entrou na maçonaria porque ele amava pertencer a uma sociedade que fosse maravilhosa com os irmãos. O nosso querido e saudoso Pedro Calmon, reitor da Universidade, no seu livro O Rei Cavaleiro, ele traça perfeitamente esse perfil de Dom Pedro. O ingresso o advogado Dr. Paulo Setúbal, também historiador, trata perfeitamente essa situação à época.
Documentação, nós temos farta documentação. Só que é preciso que se estude. Eu não posso ler um livro do Joaquinzinho da esquina e dizer que aquilo ali é a verdade. Eu tenho que trabalhar, como você acabou de falar, Ronaldo, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que entrar num contexto de informações e tirar a minha conclusão, que não significa que seja verdadeira. Eu tiro a minha conclusão, tá? Então isso é importantíssimo que vocês entendam. É a sua verdade, é a conclusão a que você chegou. Agora é bom que se leia. Essa ata existe? Essa seção do Visconde do Rio Branco existe? Se é uma sociedade secreta, esse irmão que abraça essa teoria de que realmente, não sei... Se for uma sociedade secreta, eu tenho o quê? Carteirinha no bolso. Tira a carteirinha e só. É assim que funciona? Uma sociedade secreta. Não é, Ronaldo? Como é que funciona a sociedade secreta? Eu pinto na minha testa, sou maçom? É isso aí. Então, vamos começar raciocinando, por favor. Conversar com quem não raciocina é dificílimo. No momento que Dom Pedro está olhando a maçonaria preocupado, esse tal de Bonifácio é perigoso, ele está lá. Não é? O Dom Pedro está preocupado. Esses irmãos todos aí de Bonifácio, Martim e Francisco, está todo mundo lá metido nesse negócio de maçonaria. Esses caras estão tramando o que contra mim? Eu quero entrar nessa história também. E a maçonaria, de forma tranquila, porque era interesse dela também, o transforma em grão-mestre. E Dom Pedro fica mais tranquilo e fecha a Assembleia. Quer dizer, mas cumpre-se o critério dele saber que ali existem homens de bem iniciados e com propósito sério. E o propósito é o Brasil. Era o propósito de discussão. E o então, está apoiada por eles. Sim. Não é que ela esteja apoiada, ela também entende essas ideias. Porque durante muitos anos se disse que Dom Pedro I espancava a imperatriz, que ela perdeu um neném porque ele deu um chute na barriga dela, ela rolou as escadarias, e que ela teria fraturas por conta desse momento e tal. E, recentemente, o Brasil importa os restos mortais de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, que são mantidos no Museu do Ipiranga. Obviamente, do Rio, que não existe mais, já virou valão dentro de tubulação de concreto. E as margens do Ipiranga, está lá o Museu do Ipiranga, e os restos mortais foram para lá. E não se furtaram os historiadores, não se furtaram aqueles que realmente estudam os fatos históricos, de fazer exames na ossada de ambos, tanto de Dom Pedro I quanto de Dona Leopoldina. E essas afirmativas de agressões à imperatriz não foram comprovadas. Isso é recente, gente. Vocês podem procurar na internet, vocês verão a chegada dos restos mortais e o estudo feito. Em compensação, no corpo de Dom Pedro, o camarada tinha um monte de fraturas, de problemas, atribuídos à queda de cavalo, porque ele era um indivíduo que vivia a vida do jeito que ele achava que devia viver. Temperamental, herdou doenças de família, porque esse negócio de casar parente e tal, isso provoca danos às pessoas que nascem desses casamentos. E Dom Pedro tinha problemas sérios, né? Tinha problema de epilepsia,
Tinha crise epilética à mesa quando estava em jantares, mas nem por isso nós vamos tirar o mérito de que, para nós brasileiros, ele foi inegavelmente um homem importantíssimo na nossa história. Se ele era doente ou não, isso eu estou falando apenas conversando, mas não há nenhum demérito nisso. Ele é importantíssimo para a nossa história. Então, esses fatos que nos são narrados por outros historiadores, é importante que a gente entenda. Se essa sociedade, essa maçonaria secreta, como é que eu vou fazer carteirinha para todo mundo? Declaro para o vizinho que o senhor Ronaldo Gomes é maçom, ingressou na ordem tanto do tanto, pereré, pão duro. Nossa senhora, vai ser enforcado rápido, vamos pegar esse camarada na esquina. Mas isso não é no Brasil, não, isso é lá na Revolução Francesa também. Vocês imaginam a Revolução Francesa? Maçom de carteirinha, com emblema no peito. Gente, por favor, quando falar, raciocina, por favor. Pensa um pouquinho na lógica. É uma sociedade secreta porque a característica dessa sociedade é ser secreta. Estudem, por exemplo, as barracas, que é como eram chamadas as lojas lá em Portugal. As barracas. As barracas, por exemplo, de Luís Vaz de Camões. Vocês vão verificar, na Inglaterra, os ingleses se reuniam nas florestas. Vocês vão vendo os ritos, como é que eles são diferenciados, a arrumação dos templos. Tem toda uma simbologia maravilhosa a instituição maçônica. E não é para ser discutida de forma com um copinho de cerveja na mão, batendo papo, é para ser estudada. Eu estou aqui atrás conversando com vocês com um quadro belíssimo e que tem um montão de coisa aqui nesse quadro que foi feito no Oriente de Caracas em 1737 e que eu tenho dúvidas enormes ainda, que não consegui decifrá-las. E eu gosto de estudar, eu corro atrás. Aí eu encontro uns irmãos que vão falando essas coisas, eu fico assustado. Eu não sei qual a finalidade. Eu acho que eu não tenho nenhuma foto paramentado como maçom. Nenhuma. Porque a gente assume certos compromissos quando ingressa. Então acho que eu não tenho nenhuma foto paramentado, nem com qualquer tipo de avental, nem com qualquer tipo de paramento. Porque ser maçom é uma questão pessoal. Não é questão de aparecer para o público. Não é questão de aparecer como algumas autoridades brasileiras aí. Eu sou desembargador. Eu sou desembargador. Pelo contrário, era exatamente naquele momento para ele receber a multa em silêncio, se identificar com a sua identidade comum e não provocar. A postura daquele que está por dentro da instituição é exatamente essa. Não é aparecer. Eu contei para vocês, vou contar de novo. Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos voltar ao assunto da maçonaria, não esqueci não. Na Segunda Guerra Mundial, descobriu-se o franco atirador. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos fuzis que atiram com bala .50. Longo alcance. Altamente destruidor. O deslocamento de ar, quando o tiro é dado, se estiver perto da cabeça de alguém, pode provocar danos cerebrais. Tamanho o deslocamento de ar que o tiro provoca. Então, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começou a desenvolver
essa questão do franco atirador. Porque a Alemanha sempre partiu do seguinte princípio: o exército que não tem comandantes, os comandados ficam totalmente perdidos. Tanto que naquele golpe que Hitler dá, que é chamado o maior golpe da espionagem na Segunda Guerra Mundial, quando ele faz um pacto de não agressão com a Rússia e acusa a Rússia, com alguns generais russos e alguns generais alemães, de estarem trabalhando para matarem o grande mandante soviético, Stalin, e o grande mandante alemão, Hitler, ele faz aquilo parecer verdade, pega um major que havia morrido numa outra situação, faz com que o corpo chegue à praia e que no bolso estejam documentos que incriminem vários oficiais russos e alemães, e a Rússia prontamente acredita e trancafia seus comandantes, seus generais. A Alemanha também o faz. Só que todos eles são trancafiados já com as suas ordens explícitas para serem soltos. E a Rússia cai num conto do vigário por ter sido leal a Hitler. Muito bem, quer dizer, a Alemanha já sabia que um exército sem as suas cabeças, sem os seus comandos, esse exército não tinha como caminhar. E cria o franco atirador. E os aliados de pronto, retiram dos capacetes dos seus comandantes as insígnias. Entra na questão que eu falava do maçom. Quer dizer, o comandante, quem tem que conhecer é o comandado. Tem que conhecer a voz do comandante, tem que conhecer o jeito do comandante caminhar, mas não precisa haver a insígnia para saber que ele é comandante. Óbvio, é lógico, isso não precisa nem raciocinar muito, é o raciocínio óbvio. Então o franco atirador ficava perdido, ele não sabia em quem atirar, porque as insígnias, algumas graduações apareciam, mas o oficialato todo escondia as suas estrelas, as suas insígnias. E é nessa situação que um belo dia o general Montgomery está no campo e chega lá um cabo inglês, bate no braço dele e diz assim: e aí, mano, tem um cigarrinho? Aí o general Montgomery mete a mão no bolso externo e tira um cigarro e oferece. E aí o soldado vira pro general Montgomery: e aí, eu vou fumar apagado, não tem isqueiro não, pô? Aí o Montgomery não acha o isqueiro, aí verifica que o isqueiro está dentro da farda. Aí ele abre a farda para pegar o isqueiro e o soldado vê aquele montão de galão, né? Vê aquele montão de galão lá no ombro aqui do general Montgomery. Aí se enquadra, pede desculpas. Aí o general Montgomery acende o cigarro dele e diz assim: tudo bem, não tem problema não. Só não faça isso com um sargento. Só não faça isso com um sargento, que o sargento vai achar que é intimidade demais. Então vejam só, nada contra os sargentos, tá? É apenas uma piada histórica. Então vejam bem, essa questão de você querer aparecer tem um preço a pagar. O desembargador, eu sou desembargador, ele quer aparecer. O camarada aqui, eu sou general, ele quer aparecer. Pela sua capacidade, pelo que você é, não pelo que você diz ser, é pelo que você é. E a maçonaria sempre foi assim em todo mundo. Oculta, sem alardes e fazendo o seu trabalho de formiga.
são os pedreiros livres. Ah, tem general? Tem general. Ah, lá tem desembargador? Tem, lá tem desembargador. Mas lá tem mestre de obras? Tem mestre de obras também. Tem motorista de caminhão? Tem motorista de caminhão. Porque é uma sociedade livre de bons costumes. Você não faz uma regulação social de bom padrão econômico. Nada disso. Você faz uma regulação social do indivíduo ser livre e de bons costumes. Essa é a ótica. Esse é o norteamento. E assim deve ser. Então, é bom que vocês observem que quando Dom Pedro vai para lá, ele vai para lá porque ele está achando que lá está se lutando para derrubá-lo do seu trono, o que não é verdade. Lá está se trabalhando pelo Brasil. Então, quando o Ronaldo fala que a princesa Leopoldina já havia aderido, que a esposa do imperador já havia aderido à independência, a maçonaria na Assembleia presidida pelo Visconde do Rio Branco também. E durante muitos anos se disse que Dom Pedro teria recebido em São Paulo, que ele estava em deslocamento, e o deslocamento era longo, não era rápido, tinha que parar, dormir, né? Vocês vão ver aqui a parada em Queluz, na rodovia Presidente Dutra, que tem o mesmo nome do Palácio de Queluz, em Portugal, onde ele desencarna, lá, no Palácio de Queluz. Aqui vocês têm também a nossa Queluz em São Paulo, Engenheiro Passos, aquela parada de Queluz. Então aqui você também tem essa questão de ter que ir, parar, dormir, trocar de cavalo, descansar os cavalos, esse trabalho todo existia. Então, vários historiadores defendiam que a maçonaria havia mandado mensagem a Dom Pedro que os irmãos já não achavam que Portugal era responsável pelo Brasil. Com a busca de documentos se descobre que a esposa de Dom Pedro também assim se posicionara. E Dom Pedro, obviamente, ele tem que se posicionar. Aí vem o cara, não, quem gosta de grupo do Ipiranga é mentira. Gente, não me interessa isso. Se levantou a espada, se não levantou, se aquilo ali é um quadro do Pedro Américo, se não é, isso não me interessa. Interessa o fato histórico que aconteceu, datado de 7 de setembro. É isso que importa para nós. É a separação. Agora, aconteceu porque a dona Leopoldina decidiu? Não. Aconteceu porque a maçonaria decidiu? Não. Aconteceu porque tudo caminhava para a separação. E Portugal estava numa pressão louca para Dom Pedro retornar. Verdade. E Dom Pedro, com certeza, não estava afim de retornar também. Tanto que ele só retorna quando ele vê que vão dar uma pernada na filha dele. Isso. Ele só vai para Portugal quando o meio-irmão dele, que segundo palavras de vários historiadores, a dona Carlota Joaquina fazia questão de dizer que Dom Miguel não era filho de Dom João, ela fazia questão de dizer para todo mundo. Dona Carlota Joaquina realmente ela possuía esses momentos de não respeitar Dom João, e Dom João era um homem inteligente, era um homem das artes, era um homem, não tinha nada de burro, não tinha nada do que se coloca. Não estou falando isso porque eu gosto de Dom João, não. Estou falando isso porque o que Dom João traz para o Brasil e realiza mostra que ele é um homem que não tem nada a ver com o que dizem. Você vê que Dom João literalmente deixa
o general Junot, comandante das tropas de Napoleão, ao atravessar o rio Tejo e chegar a Lisboa, o general Junot fica literalmente a ver navios. Os navios que estão indo embora para o Brasil. Expressão que lá em Portugal as pessoas admitem como sendo a expressão típica do ver navios. Quer dizer, as tropas francesas ficam a ver navios. Não é interessante, Ronaldo? Então, olhar a história é belíssimo. Vocês vão ter outras passagens que também outras pessoas ficaram a ver navios. Mas essa aí é uma típica portuguesa enfrentando Napoleão. Portugal podia enfrentar Napoleão? Não podia. Portugal tinha exército para enfrentar Napoleão? Não tinha. Tinha marinha de guerra para enfrentar Napoleão? Não tinha. A Espanha ousou enfrentar Napoleão. E Napoleão coloca o irmão lá como imperador, Napoleão I. Bota o irmão no trono da Espanha. O rei foi deposto. Deus salve o rei novo. O rei foi deposto, Deus salve o rei. Napoleão coloca o irmão dele como imperador, Napoleão I. Então, por favor, vocês aqui, ouvintes dos Reflexões, quando forem bater o papo de vocês, conversar, etc., lembrem-se do que eu estou falando e não acreditem nem em mim, nem no Ronaldo. Bom, ele disse, vamos ver se ele falou a verdade. Vamos ver se pelo menos tem fundamento o que ele falou. Vamos pesquisar. Vamos ler. Vamos chegar às conclusões. Então, Dom Pedro entra para a ordem maçônica com uma finalidade específica. Dizer que a maçonaria não tem parte ativa na independência no Brasil é delírio. Dizer que a maçonaria não tem participação na Conjuração Mineira não tem fundamentação. Agora, vocês quererem uma ata lavrada com o nome de todo mundo, todos os inconfidentes ou todos os conjurados que estavam contra Portugal, etc. Está falando sério? Eu não estou falando sério. Vocês querem documentação de quem está lutando pela independência de algum lado? Vocês estão de brincadeira. Não é? Então tem coisa que você sabe que não vai dar certo. Porque o indivíduo fala o que não tem a menor lógica. Eu hoje, quando eu digo que eu me considero maçom, ninguém sabe que loja eu frequentei, se eu estou frequentando, se eu não estou. Não interessa. É uma questão pessoal. Hoje me mandaram um ditado, meu Deus, que é isso, rapaz? Já acabou o nosso tempo, Ronaldo. Que é isso, rapaz? Hoje me mandaram alguma coisa belíssima que eu queria guardar com vocês e queria que nós encerrássemos hoje lembrando disso. Mim com fundo preto. Quando uma nação se preocupa mais com o aborto de uma criança de 10 anos do que com o ato do estupro, essa nação está doente. Inverte. Me mandaram. Inversão. Recebi, tocou o meu coração essa colocação. Quer dizer, eu fico discutindo o direito de uma menor de 10 anos. Quem sou eu para discutir essa questão que é de foro íntimo dessa criança e dos seus? Nós temos um poder judiciário. Nós temos um estatuto da criança e do adolescente.
Nós temos conselhos tutelares. Nós temos psicólogos auxiliando as varas da infância e da adolescência. Nós temos defensores públicos. Nenhuma medida é tomada com relação a uma criança que o Ministério Público não fale no processo. Até no inventário. Se tiver uma criança no inventário, o Ministério Público tem que falar. Então, por favor, se você desconhece, você silencia. Agora, ficar dando, como diz o ditado antigo, ficar dando pitaco no assunto que você não conhece, por favor. Então, realmente, essa sociedade está doente. E essa sociedade tem que se rever. O problema da criança é da criança. Ela sabe o que ela passou, ela sabe tudo isso. Agora, eu, do sexo masculino, adulto, comodamente dizer que qualquer pessoa, qualquer mulher, tem que carregar no ventre o produto de uma violência, eu não tenho esse direito, gente. Por favor, eu não tenho esse direito. O que nós queremos? Que uma mulher que foi violentada, vamos sair do caso da criança, que uma mulher que foi violentada, carrega essa criança no útero com amor, com carinho, com afeto. Eu não sei o que essa sociedade está pensando. E aparecem pessoas de vários lugares querendo convencer você e não está inserido no contexto. Isso é um assunto das mulheres que sofrem violência em seus lares. Isso é uma opinião delas, tem que ser discutido por elas. E nós temos que ficar na nossa posição de apoio à decisão delas. Mesmo que a decisão delas não seja a que a gente ache que é a correta. Mas o processo não fala com a gente. Eu não tenho direito a opinar sobre um processo que não mexe comigo. É de foro íntimo. A mesma coisa que eu querer discutir com o Ronaldo qual é a religião correta, qual é a religião errada. Cada um tem a fé individual que processa. Jesus já adverte lá atrás: se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e disserdes para esta montanha, passa daqui para acolá, ela passará. De forma clara e objetiva, ele diz para todo mundo ali que ninguém tem fé. Porque ninguém moveu a montanha. E deixa claro quando diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos pensar nisso. É para pensar mesmo. Então é importantíssimo que a gente cuide dos nossos afazeres, que são muitos. Cuide do amor ao próximo, mas que tome por norma, por norte, o grande Paulo de Tarso. Fica chato eu falar no Paulo de Tarso, porque meu pai e minha mãe me honraram com esse nome. Qualquer lugar que eu vou, se eu vou fazer exame de saúde, qualquer coisa, quando chamam Paulo de Tarso, olha todo mundo para mim. Quer dizer, é um nome muito forte, o nome que eu tive a honra de receber e, obviamente, tive que estudar. Eu falava que Santo Agostinho é incitado ao trabalho por uma epístola de Paulo de Tarso. E volto a afirmar, Paulo de Tarso nos incita sempre ao trabalho, mas com amor. Se não tiver desamor, nada tereis. Quando eu vou para a rua, pregando ideologia religiosa, com ódio,
Eu posso estar pregando tudo, menos Jesus. Pregando qualquer coisa. Mas fique certo de que Jesus não está naquelas palavras. Não se esqueçam disso. Ronaldo, suas conclusões finais, por favor. Como sempre falamos, mantermos as nossas orações, nossas preces. A pandemia ainda está aí, tem muita água para rolar embaixo da ponte, muita confusão, muito ruído, cuidado com os ruídos, as fake news, enfim. Vamos pensar no outro, nos outros. Pensando nos outros e agindo pelo outro, estamos agindo por nós mesmos. Que Jesus os abençoe. Nossas preces por todos que já partiram, por todos que ainda estão ainda nos hospitais, por N situações de doenças, que não é só a pandemia. Mantermos a unificação da família para a família real, nossa família para a família universal, a sociedade. E o nosso abraço, nosso carinho para o Jerônimo, onde ele esteja, receba também nosso carinho. Gratidão a todos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por estar conosco, nos apoiando nessa hora de boa conversa com relação ao momento que a gente está atravessando. Essa é a nossa contribuição cultural, nossa contribuição histórica, mas principalmente nossa contribuição de amor e paz para com todos aqueles que estão em seus lares. Não se esqueçam das orações e que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã com mais um Reflexões.